Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é um vídeo que não faz parte de nenhum dos quadros fixos aqui do canal. Hoje eu estava a fim de trazer um conteúdo diferente para vocês, então fui dar uma olhada na planilha de sugestões que eu coloquei aqui na comunidade do canal para vocês poderem enviar, temas para vídeos. E eu vi que tinha uma quantidade razoável de pessoas perguntando, pedindo um vídeo sobre isso, falando ali sobre quais seriam os assentos mais seguros para se viajar num ônibus. Então eu resolvi me debruçar aí sobre esse tema, dar uma olhada quais são os tipos de acidentes mais comuns envolvendo o ônibus e quais seriam as zonas mais vulneráveis ali dele, para a gente poder definir quais seriam esses tais assentos aí mais seguros. Mas se você tem medo de andar de ônibus, uma coisa que é importante você mentalizar é que assim, existem acidentes com ônibus, acontecem acidentes com ônibus? Acontecem, infelizmente acontecem, mas o que é importante a gente frisar é o seguinte, são milhares de viagens de ônibus que são feitas todos os dias. Para uma viagem que acontece um acidente, muitas vezes acontecem milhares de outras em que não acontece nada. Então a probabilidade de você estar em um ônibus que vai se envolver num acidente, ela é muito baixa comparando com a quantidade de outras viagens que serão feitas ali naquele dia, muitas vezes até pela mesma empresa. Então galera, é importante vocês terem isso em mente, não viajem imaginando que vai ser uma coisa insegura. Enfim, acontecem várias e várias viagens todos os dias, milhares de viagens todo dia, milhares de partidas, de desembarques, e vez ou outra acontece um acidente, mas esse percentual ele é muito pequeno, ele é muito baixo. Tanto que eu tenho esse canal aqui no YouTube já faz 10 anos, ele é um canal sobre viagem de ônibus, então eu tô sempre na estrada e nunca me envolvi num acidente, nunca viajei num ônibus que tenha se envolvido num acidente grave, nem leve, nem, sei lá, só bater em alguma coisinha assim, só encostar. Não, nunca tive nenhum tipo de acidente assim. Já presenciei acidentes nas estradas envolvendo outros veículos, mas nunca com o veículo que eu tava. Por quê? Porque a quantidade de acidentes, o percentual de acidentes com ônibus comparado com a quantidade de viagens que são feitas é muito baixo. Bom galera, então vamos pro tema do nosso vídeo. Eu vou dividir ele em tópicos, vou falar quais são os tipos mais comuns de acidentes e quais seriam as zonas mais vulneráveis do ônibus para aquele tipo. E aí no final a gente dá uma resumida e tenta entender ali qual é a região do ônibus que é mais segura. Beleza? Então solta a vinheta do canal e vamos entrar aí nesse tema. Esse vídeo será dividido em tópicos. Eu vou mostrar quais são os tipos mais comuns de acidentes envolvendo ônibus e estabelecer a partir de cada um desses tipos quais são as zonas mais seguras e quais as mais vulneráveis. No final, a gente conclui quais são os assentos mais seguros do ônibus combinando ali esses tipos de acidentes. No nosso primeiro tópico estão as colisões frontais, seja com veículos vindo no sentido contrário ou com o fundo de algum outro veículo. Esse tipo de acidente é o que traz geralmente mais danos ao ônibus, principalmente quando os dois veículos estão em sentidos opostos, porque ocorre a soma das velocidades. Nos ônibus comuns, eu destacaria a área verde como de baixo risco e a amarela como de risco médio. A vermelha como uma área de maior risco. Se o ônibus que você for viajar for um LD ou um DD, o risco, no meu ponto de vista, diminui bastante, porque dificilmente o ônibus vai bater de frente com outro veículo que seja alto o suficiente para trazer algum risco aos passageiros que estão numa altura superior. Então eu destacaria a área em amarelo como uma zona de risco médio e a área em verde, que inclui o piso de baixo dos DDs, como uma zona de risco baixo. Mais importante, independente do local onde vocês estejam sentados, o risco diminui consideravelmente se você usar o cinto de segurança, coisa que os passageiros não têm costume de fazer. Em segundo lugar, eu destacaria as colisões laterais com veículos vindo no sentido oposto. Elas geralmente ocorrem justamente para evitar a primeira. O motorista percebe que há uma situação de potencial acidente se desenhando à frente e tenta desviar, mas nem sempre há tempo ou espaço suficiente. Nesse tipo de acidente, o risco é maior para quem está na parte esquerda do salão de passageiros, principalmente nas janelas. Isso porque as poltronas nessa posição estão mais próximas dos veículos que trafegam no sentido contrário. No caso de um ônibus comum se envolver nesse tipo de acidente, eu classificaria as zonas de risco dessa forma,
onde a área verde seria a área de menor risco, a amarela de risco médio e a área em vermelho como de risco maior. No caso de um LD ou de um ônibus de 2 andares, eu classificaria dessa forma, onde as regiões verdes oferecem pouco risco, as amarelas risco médio e as vermelhas como áreas de maior risco. Notem que nesses casos o risco de viajar embaixo do lado esquerdo acaba ficando maior do que em cima, pelo mesmo motivo citado antes. Dificilmente o ônibus vai ser atingido por outro veículo tão alto para que o ponto de impacto ocorra na altura do piso de cima. Terceiro tipo de acidente mais comum de acontecer é o tombamento. E esse tipo de acidente está, de certa forma, relacionado com os dois anteriores. Geralmente um tombamento é resultado de uma saída de pista, e sair da pista muitas vezes é a única alternativa que o motorista tem para evitar as situações anteriores, que seria bater de frente com alguém ou ser atingido lateralmente. Os ônibus comumente tombam para o lado direito, e um dos motivos pelos quais o tombamento ocorre é que nas rodovias brasileiras é comum haverem desníveis relativamente altos entre a pista e o acostamento ou entre a pista e o gramado, como na foto aí. Num pensamento mais cru, a gente pensaria que o risco maior é para quem está do lado direito, certo? Mas não é exatamente assim. O risco maior num tombamento é você ser lançado para fora do ônibus por estar sem cinto de segurança. Fora que num tombamento você estar sem cinto pode fazer que o seu corpo, quando lançado pela força da gravidade, caia sobre outra pessoa. Então não usar cinto não só te deixa vulnerável nessa situação, como coloca em risco a integridade física das outras pessoas a bordo. Então vamos ao cinto de segurança, gente. Nesse tipo de acidente, não há grandes diferenças entre estar num veículo baixo ou num ônibus de 2 andares. Então eu distribuiria o risco nesse tipo de acidente dessa forma. O risco baixo na área em verde, que pega inclusive as poltronas do corredor do lado direito, e um risco médio para quem vai nas janelas do lado direito. Eu coloquei um risco médio porque eu entendo que o risco de fatalidade é baixo, se a pessoa tiver com cinto, mas tem um risco de ferimentos, né? Quando o ônibus tomba, geralmente os vidros quebram e você pode ser atingido ali por algum estilhaço, assim como você pode ter escoriações no braço e nos ombros, porque eles podem entrar em contato com o solo quando o ônibus estiver ali de lado. Combinando então esses tipos mais comuns de acidentes, onde então seria mais seguro viajar num ônibus no meu ponto de vista? Eu distribuiria num ônibus comum as zonas mais seguras dessa forma aí, considerando as áreas em verdes como mais seguras, as amarelas como intermediárias e as vermelhas como áreas de risco maior. Num ônibus de 2 andares, eu distribuiria as zonas de risco dessa forma aí, considerando todas as poltronas do corredor do lado direito, a partir da segunda fileira, como a área mais segura do ônibus, e também as poltronas do corredor do lado direito no piso de baixo, quando houver essas poltronas, né? Porque geralmente um ônibus de 2 andares, o piso de baixo dele é leito, e aí do lado direito as poltronas são individuais, não tem corredor ali. Mas quando houver, aquelas poltronas ali eu também considero como mais seguras. A zona em amarelo, então, seria a zona de risco médio, e a zona em vermelho, as zonas ali de maior risco. Reparem que num DD, a zona de risco alto, né, as zonas em vermelho são bem pequenas, né? Então, pelo menos no meu ponto de vista, para o passageiro, é mais seguro viajar num LD ou num ônibus de 2 andares do que viajar num ônibus comum. Isso para o passageiro, porque para o motorista a situação é justamente o contrário. Para um motorista, no meu ponto de vista, é muito mais inseguro dirigir um DD e um LD do que dirigir um ônibus comum. Porque num DD ou num LD, a posição de dirigir do motorista ela é muito baixa. Você dirige praticamente na altura que você dirigiria um carro de passeio, por exemplo. Então, se o motorista colidir com alguma coisa, provavelmente o ponto de impacto será na altura do posto em que ele está sentado. Já num ônibus comum, num Paradiso 1200, num Vistabus 360, num Invictus 1200, o posto do motorista é mais alto, né, mais elevado. Então, se ele colide, por exemplo, com um carro de passeio, o ponto de impacto ele vai correr embaixo do motorista. E isso vai trazer menos danos, né, menos risco à integridade física do motorista. Então, assim, como aqui eu estava, né, mais falando sobre a questão de você escolher um lugar para viajar, você como passageiro, eu foquei o vídeo mais aqui nessa área, nessa questão de um lugar para você escolher como passageiro. Mas para motorista fica esse ponto aí, né? Dirigir um DD, um LD acaba sendo mais arriscado para o motorista do que dirigir um carro normal. Bom, galera, então é isso.
como vocês puderam ver ali, basicamente dizendo, evitar as poltronas da frente e sentar no corredor do lado direito do ônibus seria a região mais segura, né? Seria a região mais segura do ônibus se você é uma pessoa que compra passagem exclusivamente pensando nisso. Você quer se sentir melhor sentando num lugar ali em que você acha que você está mais seguro. Então eu recomendaria para vocês essas poltronas aí que a gente destacou em verde nesse último layout aí que apresentamos, beleza? Mas como eu falei lá no início, gente, o percentual de acidentes com ônibus comparando com o número de viagens realizadas é muito baixo, então é muito difícil você estar num ônibus que vai se envolver num acidente. Mas enfim, galera, então é isso. Espero poder ter esclarecido aí a situação para vocês entenderem quais são as zonas do ônibus ali em que há menos risco de você sofrer algum tipo de lesão, enfim, de você sofrer algum tipo de ferimento. Eu vou então ficando por aqui e até uma próxima oportunidade com mais um vídeo aí sugerido pelo pessoal que preenche a planilha lá. Fui!